Um som baseado na retomada do punk rock da década de 80. Hoje você vai conhecer a banda Romero. Niilismo, anarquismo, faça você mesmo. Mais do que música, o punk rock reúne uma série de ideologias. No Som em Prosa Indica, um documentário gravado em 82 durante a turnê de duas bandas americanas de punk rock. Fique ligado, o Som em Prosa começa agora. Som em Prosa no ar, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Unesp a banda de punk, banda Romero. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. Obrigado por vocês terem vindo, primeiro de tudo aí. Acho que agradeço. Vocês estão lançando agora, inclusive, o primeiro trabalho do grupo, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho. A gente está soltando agora um EP, né? Com 6 músicas, todas autorais da gente mesmo, assim, punk rock. É o primeiro registro da banda. Estamos soltando agora e vamos ver como é que é a recepção, assim, porque o show tá sendo legal, assim. E a banda é bem recente, na verdade, né? Não tem nenhum ano aí, de março de 2013, mais ou menos? Isso, março de 2013. Todo mundo já tocava antes, a gente tocou uns 10 anos juntos. A gente tocava com o Nard, a gente se conhece, o Du também tocou em várias bandas, e daí a gente tava meio perdido sem nenhum projeto, até vamos fazer. Vamos fazer punk rock. E começaram a se dedicar 100%, porque a banda não tem nenhum ano, vocês têm mais de 6 músicas já, né? Sim, a gente tem acho que 15 músicas próprias. Dá pra fechar um álbum bacana aí. Dá. A ideia é essa. Agora esse nome aí, o Romero, na verdade é homenagem ao diretor de cinema, né, o Jorge Romero. Por que vocês escolheram esse nome? Tem alguma ligação com os filmes de terror que ele fazia aí? Sim. Todo mundo na banda é fã de filme de terror, quer falar, Nard? Mas também por causa da sonoridade que é parecida com Ramones, entendeu? Então seria uma dupla homenagem, porque o logotipo é o logotipo do Ramones, o nome é Romero, acho que já explica, autoexplicativo. Sonoridade. A gente, quando começou a pensar em que nome dá pra banda, a gente queria que fizesse uma referência ao Ramones, que é uma banda em comum de todo mundo aqui, todo mundo adora a banda. E alguma outra coisa, e aí a gente pensou no Jorge Romero, que é um diretor que todo mundo da banda gosta muito, assim, e a gente tem muita referência de filme de terror. E o que a banda tem da Noite dos Mortos-Vivos aí? O logotipo. Bacana. Agora sim, dentro dessa proposta que vocês estão fazendo aí, dessas 16 músicas, logo tem trabalho novo também, CD novo, vocês estão produzindo bastante, né? Sim, a ideia é até o final do ano fechar um full, né? Fechar um álbum, pelo menos umas 12, 13 músicas mesmo, sim. Um LP mesmo. Assim, entendi. E essas 6 músicas já estão disponíveis na internet? Vocês vão colocar Já estão disponíveis na internet, tendo uma recepção boa, a galera baixando, ouvindo, assim, SoundCloud. Isso é com o Nard, ele que comanda. Como é que tá? A galera tá baixando, tá ouvindo? A galera tá baixando legal. Tem as músicas para ouvir ali em streaming no SoundCloud. E ali na nossa página no Facebook você encontra o link para baixar. facebook.com/RomeroPunkRock. O pessoal acha que não tem Só entra ali, não tem erro. Agora, uma coisa bacana de vocês todos tocarem já há bastante tempo é que vocês começam esse trabalho novo já conhecendo várias pessoas que curtem o som também e tal, em relação a espaço para tocar, conseguir agitar uma pequena cena aí, como é que tá isso aí? Hoje em dia tá melhor aqui, assim, tem bastante banda, tem lugares para tocar, tem uma aceitação melhor. A gente toca desde os anos 90, a gente teve uma cena muito boa aqui em Bauru. Banda pra todo lado e tal, depois no final dos anos 90 né, deu uma esfriada, o rock deu uma esfriada, né, em geral. Agora tá voltando, tem lugares pra tocar, circuito, né, várias cidades também aqui em volta. Tá tocando bastante, tá legal. Acho que entrou uma série de modismos também, né, que acabou fazendo com que alguns estilos antigos dessem uma esfriada, né? Sim, isso estraga tudo, isso acaba com tudo. Assim, meio que sazonal, né, de acordo com determinados períodos, assim, vão surgindo sons novos que geralmente são mais abraçados pela mídia também, alguma coisa, né, acaba dando uma pasteurizada, acho que é um pouco isso. A gente percebe que é uma coisa assim mesmo, às vezes os proprietários das casas noturnas, aí dos espaços da música, muitas vezes ficam nesse lance de, o cara tem que também pagar a conta no final do mês, né? Então você vê que, na verdade, os espaços que a gente tem hoje é porque o cara tá batalhando mesmo para manter ter um espaço ali pro estilo e tal, né? Vocês acham que é mais ou menos por aí? Sim, eu acho que tem a preocupação do cara. O cara não abre o bar lá pra, né? O cara abre o rolê pra tirar uma grana e tal, assim. Só que como tem público pra isso, tem público pra galera que faz som próprio, tanto seja punk rock, ou metal, ou indie, ou guitar, sei lá. Como tem público, então as casas estão abrindo mais a porta. Na Duque mesmo ali, tem o Exílio, que é uma casa legal, a gente sempre toca lá. O próprio Jack tá abrindo espaço para as bandas de música própria tocar e tal. Tá legal. Tá dando para se virar. Sim. Vamos conhecer então o som da Romero? Vamos lá. Então, vamos de som. Já.
I got a place this party to death and so fucking fake am I wrong? Give me one reason so to shoot in my head. That you believe that I get the red, am I wrong? Am I wrong? I can feel it in my bones. Am I wrong? You can fix me by the phone. Every minute, every hour, every day in the light. Full of stupid things you can do to die and it's free. Give me one bullet, I'll show you the way. But not so fast, there's no second chance, it's insane. It's insane. But I feel we're so ashamed. It's insane. We can learn without pain. It's insane. I can't love the last train. 40 down. 40 down. 40 down. 40 down. Hey, little runners, am I gonna place this party to death? They're so fucking fake, am I wrong? Give me one reason so to shoot in my head. Maybe you believe that I get the red, am I wrong? Am I wrong? I can feel it in my bones. Am I wrong? You can fix me by the phone. 40 down. 40 down. 40 down. 40 down. 40 down. Sou em Prosa de volta, hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui na TV Unesp o pessoal da banda Romero, punk rock bauruense, inclusive cantando músicas em inglês. E eu queria perguntar para vocês por que o inglês, né? Vocês levaram ao pé da letra o Speak English or Die, do Stormtrooper? Qual é que é? Por aí. Então, a ideia é, que é o seguinte, assim, a gente ouve, que nem as letras são minhas, que faz o vocal. Uhum. Tudo que eu ouço, 99, 98% é em inglês. Quando eu penso na sonoridade do rock, ele já vem em inglês. Automaticamente vem em inglês na sua cabeça. É, sim. É muito mais cômodo, mais fácil fazer uma música em inglês do que fazer em português. Português tem aquele perigo de soar bobo. Mesmo sendo a mesma letra traduzida do inglês, fica meio bobinho quando tem melodia e tal, assim. A língua do rock é o inglês, assim, pode me criticar por isso, mas é. Não, mas eu já ouvi várias bandas, o pessoal discutindo justamente isso, assim, pô, eu ouvi minha vida inteira músicas em inglês, então a hora de eu produzir, automaticamente vem inglês na minha cabeça. É isso mesmo. Mas aproveitando até um pouco essa história dos Stormtroopers, nessa música aí, Speak English or Die, e outras músicas aí que eles fizeram, Kill Yourself, que rola um pouquinho de sarcasmo até, né? Mas no meio de tudo isso aí também tem uma ideologia um pouco forte, aí eu queria perguntar pra vocês, nessa coisa do ceticismo do punk, daquela busca pela liberdade, eu queria que vocês comentassem, né, porque vai além da música, né? O punk tem essa questão da ideologia também, né? Quer falar aí, já? Aproveitar que você está quieto, falou nada. Eu acho que assim, com o tempo, na verdade, o punk foi se perdendo um pouco daquela aura, né, um pouco transgressora, subversiva dela, né? Isso é uma coisa que é intrínseca do rock também, né, como um todo, né? A ideia é que, acho que como isso, no decorrer do tempo, essa coisa ficou um pouco estereotipada, na verdade, né? Uma coisa também assim, né, meio que artificial. Acho que a palavra que você colocou, mais que resumiria esse espírito, assim, seria a questão da liberdade, né? Sim. Eu acho que esse tipo de postura sua em relação ao mundo, de você fazer valer sua individualidade, né? E às vezes não se preocupar muito com o que as grandes massas pensam, na verdade, talvez essa premissa seja o que mais representa o punk hoje em dia, né? Que é uma coisa que já transcende a coisa do estereótipo em si, o visual, a estética, né? Então, eu acho que essa é a premissa fundamental do estilo hoje em dia, né? E que eu acho que querendo ou não, é uma coisa que está intrínseca também no rock, no metal, em outros estilos também, né? E que vai ficando uma coisa meio explorada também pelas grandes indústrias, pela mídia como um todo, né? Vai perdendo sua essência, né? Isso que eu falo, virou uma coisa meio chavão também, falar que o punk rock é transgressor, é não sei o que e tal. Isso é um pouco do início e tal, né? Mas alguma coisa ainda é preservada até hoje, né? Essa questão da liberdade é até uma coisa bacana, né? Mas a liberdade pensando também na liberdade do outro, né? Então tem todo esse... Sim, o que a gente mais leva do punk, assim, é o ser livre. Uma perspectiva altruísta, né? E de coletividade também. Né? Mas dentro desses termos ainda a gente tem o anarquismo, né? O niilismo e também aquela questão do faça você mesmo, né? Mas pra gente conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso aí, a gente preparou um VT. Roda aí. Mais do que música, o punk foi responsável por trazer à tona discussões sobre política, sociedade e até sobre a existência humana.
Entre as bandeiras e ideologias levantadas pelo movimento punk está o niilismo. Uma filosofia que afirma um pessimismo e ceticismo absoluto sobre qualquer realidade possível. Os niilistas negam qualquer princípio religioso, político e social. O punk niilista está presente em diversas letras, como God Save the Queen, dos Sex Pistols. O punk niilista também está apenas interessado na sobrevivência. Para seus seguidores, não existe qualquer significação na existência humana. Outra ideologia muito comum dentro do punk é o anarquismo. Os punks anarquistas visam a liberdade total do homem. Para eles, o governo é totalmente desnecessário, violento e nocivo. A liberdade seria conseguida apenas com autodisciplina e cooperação voluntária e não com a hierarquia. Outra bandeira defendida pelo movimento punk é o faça você mesmo. Quando o punk começou a se desenvolver, não havia literalmente nenhuma outra saída para quem queria fazer música punk, divulgar seus shows e suas músicas, se não fosse feito por conta própria. A postura faça você mesmo deu força ao movimento e se expandiu para diversas áreas, como artes plásticas, moda e principalmente os fanzines, jornais políticos alternativos que contestam a cultura capitalista e também divulgam o movimento e a ideologia punk. Agora, como todas essas terminologias ou todas essas ideologias estão inseridas nas músicas da banda Romero? Então, assim, as músicas são muito pessoais, assim, né? Que nem as letras. Eu escrevo algumas letras, o Jé também escreve algumas, assim, a gente tenta colocar a nossa visão de mundo, assim. Eu, particularmente, eu sou anarquista, assim, utopicamente anarquista. Eu acho que seria o ideal e tal, blá, 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 todo aquele rolê e tal, mas a gente sabe que não é assim. A gente tem que pagar as contas, tem que trabalhar e tal. Lógico. Então é isso, assim, é como a gente encara a vida. Não tem aquele panfletarismo, sabe? A gente não tem mais idade também, a gente não é mais molecão pra ficar pregando, faça isso, vote nulo. Cada um faz o que quiser. E é assim que a gente encara. A música nossa, ela passa a liberdade da nossa visão de mundo. É basicamente isso. Agora, muito bacana essa questão que você falou também de ser anarquista no mundo capitalista e você tem que pagar suas contas no final do mês, né? E como é que é essa relação sua com tudo isso? Assim, até porque você falou um pouquinho, já não sou mais moleque, né? De alguma maneira isso evoluiu um pouquinho na sua cabeça. Eu queria aproveitar até para te questionar sobre isso. Com a relação? Você odeia o seu trabalho. É isso. Você trabalha, acho que resumiu. Você tem que trabalhar, Então, beleza. Vamos fechar esse bloco com um som, então. Who is your guide? Do you love God as your money? Selfish liar, no one wanna hear what you saying. The church is no mine, no one cares if you are bleeding. The honor you lost, nothing real but believing. Give up the time, there's no love for you here. It's better to hide when I come. It's easy to find a reason to live by the fear. Everything's done, done. Who is your guide? Do you love God and your money? Selfish liar, no one wanna hear what you saying. Just change no mind, no one cares if you are bleeding. The honor is lost, nothing's real but believing. Give up the time, there's no love for you here.
looking to find a reason to live by the fear. Everything's done, done. Som em Prosa de volta para esse terceiro bloco de bate-papo aqui com a banda de punk rock, Banda Romero. Agora sim, o pessoal que está em casa, às vezes, o pessoal que não conhece tanto o punk rock, pode achar que é um estilo específico, fechado, que não tem tanta variedade, mas na verdade é um som que tem certa idade já, né? O punk rock tem seus 30 anos passados, né? E foi explorado por várias bandas, né? De diferentes maneiras. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e até falassem, assim, as bandas que vocês acham que tem uma sonoridade que influenciou o trabalho de vocês. A gente gosta de punk rock, mas a gente gosta de um monte de coisa, né? A gente gosta de metal, a gente gosta de música negra, soul, jazz, blues. E sei lá, que o punk rock mesmo, assim, que nem eu prefiro o punk rock americano, mas eu gosto do punk rock inglês também. O Jazz já gosta do punk rock inglês e umas coisas mais finlandesas, essas paradas assim, mas a gente ouve de tudo. Sei lá, as influências, cada música que ela pede um tipo de influência, assim. Às vezes não necessariamente você está pensando naquele som e tal, mas é uma coisa que está no seu repertório e Sim, automaticamente... às vezes você está falando de um assunto específico na música, você sabe que a sonoridade que vai encaixar vai remeter à banda X, entendeu? Uhum. Você pega que nem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você pega uma banda que a gente gosta pra caramba, Social Distortion. Quando eu faço fazer uma música, tipo, uma coisa mais amarga, mais, sei lá, mais assim... impactante aí. A sonoridade vai ficar meio aquilo. Porque tem um lance da dor na música, que mistura com música country e tal, assim, mas a gente gosta de um monte de coisa. As músicas que a gente fala numa temática até com um pouquinho de filme de terror, acaba saindo um pouco mais Misfits. Exato. Tem essa cara mais de filme de horror, assim, esse horror punk. Pá. Agora, inclusive, esse punk rock americano, aí já hardcore praticamente, né? Ele teve uma relação forte até com o metal aí na década de 80, né? E foi uma relação meio de amor e ódio, a gente pode dizer assim. Não sei se até hoje é assim, mas eu queria aproveitar até para questionar vocês. Porque o Kirk do Metallica, inclusive, ele tocou com bandas de punk, né? O Metallica gravou em 98 no Garage Inc., né? Umas músicas de punk rock, inclusive o clássico lá, Die Die My Darling, né? E como é que é essa relação do punk e do metal, o pessoal que toca, os espaços para se tocar? Fala aí. Eu acho que um dos grandes equívocos, uma das grandes injustiças é justamente esse ranço, né, essa segregação que se tornou essa briga entre o punk e o metal, na verdade, porque são estilos que estão sempre umbilicalmente ligados ali no nascimento. Na verdade, eu vejo assim, tanto o metal como o punk rock, quando surgiram, beberam praticamente nas mesmas fontes, né? Tanto é que existiam bandas que eram referências umas para as outras, Motorhead, Discharge, e que por assim, com o decorrer do tempo também foram desenvolvendo uma questão de... Acho que o próprio público ajuda a fomentar isso com um pouco de radicalismo também, né? Acho que também existe uma questão também em relação à parte técnica do som, né? O metal, a partir do momento dos anos 80, foi desenvolvendo uma influência, uma ênfase, acho que maior no aspecto técnico, né? Então, enquanto acho que o punk rock, o hardcore e os estilos aí, os subgêneros semelhantes, eles nunca primaram por isso, né? A essência da coisa realmente não é fazer um som extremamente técnico, nem explorar esse lado, assim, né? E tanto é que à época existiam ramificações também do próprio metal e do próprio punk rock, como o crossover também, né? Que justamente buscavam somar os dois estilos, né? Fazer um pouco ali um mix, né, entre os dois estilos, né, assim. E vejo que, acho que mesmo dos anos 90, assim, principalmente essa questão do aspecto técnico que eu frisei para você, eu acho que essa questão da segregação entre os dois estilos começou a aumentar um pouco mais, mas se você realmente pesquisar e for a fundo a fonte, você vai ver que, assim, praticamente são irmãos ali, na verdade, nasceram de mãos dadas. Bandas, né? Inclusive, que fizeram um trabalho legal junto, né? Vinícius, a gente estava conversando aqui do Sepultura, né? Então... aqui no Brasil, acho que as duas bandas responsáveis, assim, por estar unindo essas duas cenas, a cena do punk e do metal, é o Sepultura e o Ratos, né? Lá atrás, quando ainda tinham aquela birra, as duas bandas resolveram sair fazendo tour junto ali. E eu acho que isso daí foi um grande punch. E o Ratos, não sei se tem algum disco de crossover mais antigo que o Brasil Anarcofobia do Ratos. Que você não sabe se é um disco de punk ou se é um disco de metal, né? É bem ilustrativo, né, dessa ideia. Né? E tanto punks quanto, sei lá, headbangers gostam pelo menos esses dois discos do Ratos. Assim. Bom, e como o tema aqui está sendo punk rock, a nossa indicação de hoje não podia ser diferente, né? Então a gente separou um documentário que conta uma trajetória de duas bandas numa turnê lá pela década de 80 nos Estados Unidos. Roda aí. Som e Prosa indica o documentário Another State of Mind, gravado em 82 durante a turnê das bandas Social Distortion e Youth Brigade.
A jornada começa com a preparação do ônibus que levou o grupo pelos Estados Unidos e Canadá. Mais do que imagens de shows, o filme apresenta a vontade de mudança de uma juventude frustrada e com coragem suficiente para encarar qualquer desafio. Se você gosta ou quer conhecer mais sobre o punk rock, Som e Prosa indica o documentário Another State of Mind. E esse documentário contando um pouco a turnê dessas duas bandas, vocês já assistiram, conhecem essas bandas? Não conheço, mas eu amo Social Distortion, acho uma puta dica, vou atrás disso daí. É bacana até para ver um pouquinho essa realidade do punk rock nos Estados Unidos, né, lá pela década de 80, como é que era o rolê das bandas, assim, de fazer turnê e tal. Mas, gente, o tempo é curto, eu queria agradecer a participação de vocês aqui, pô, legal pra caramba vocês terem vindo, ter trazido o som de vocês aí. Obrigado. Valeu, a a gente A gente agradece o convite, assim, recíproca verdadeira. Não, maravilha, a porta é sempre aberta para vocês aqui. E para quem está em casa, lembrando que esse programa pode ser assistido a qualquer momento através do nosso site, inclusive a gente gravou uma música extra aqui com o pessoal da Romero. Para fechar, a gente vai com mais som. Valeu! Let her take